né? Uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, e no primeiro semestre teve muita reclamação, é o tempo empregado para ele ter que percorrer o conteúdo. Porque a gente tinha uma ideia. Eu dou aula das 8 ao meio-dia de endodontia na segunda-feira de manhã. Então, das 8 ao meio-dia, eu vou entupir esse menino com atividade. Ah, ele vai para a sala de aula, ele tem uma aula teórica, ele vai para o laboratório, ele termina o trabalho, ele vai não sei aonde, ele vai para a biblioteca, ele vai... Agora, não é assim. Você gravou a sua aula, ela não precisa ter das 8 ao meio-dia, 4 horas de gravação. Primeiro, é impossível você gravar esse tanto. Fica um horror, né? Segundo, este menino precisa de um material muito claro, direto, transparente, a mensagem comunicada integralmente num condensado curto, num vídeo pequeno. Por quê? Essa é a vida dele. Hoje existem vários estudos, principalmente na área do marketing, os vídeos têm que ser curtos, as mensagens têm que ser diretas. Quando eu faço vídeo muito longo, eu estou enrolando. Parte desse vídeo eu vou pensar, eu vou elaborar, eu vou discutir, e aí eu perco tempo. Hoje, tempo é muito precioso. Então, eu preciso... audiência, né? Derruba teu vídeo. Derruba. No YouTube, o cara já fica... A gente fica com o dedinho para derrubar aquela propaganda lá, porque não me interessa. Agora, se a propaganda é bem feita, a mensagem é entregue de cara, opa, eu já parei várias vezes e fui assistir. Eu estava vendo outra coisa, mas a mensagem falou comigo, né? Então, o vídeo nosso, ele não pode... Passa o logo, depois apresenta o professor, depois fala sobre o conteúdo. Não, você tem que falar. Fala direto para o menino. Olha, é o seguinte, hoje você vai ter uma aula como nunca você teve para falar sobre instrumento endodôntico. Você vai sair daqui apaixonado por endodontia. Certamente no final dessa aula você vai me procurar porque você vai querer fazer a monitoria da endodontia. E eu vou te contar umas dicas fantásticas que você ainda não aprendeu. Pronto, você já chamou a atenção deste guri, ele fica entusiasmado, ele vai ouvir alguma coisa inédita, mas aí o vídeo tem que manter esse ritmo e até o final uma mensagem direta. Eu não posso ficar, conta história. Se eu quiser contar história, eu ponho um vídeo de história, mas ele tem que ter no máximo 15 minutos. Isto é uma dica muito importante, né, Fer? E assim, eu não sei se vocês perceberam, a Maine ficou falando com vocês na câmera, né? Isso faz diferença, né? Então, a gente tem essa dificuldade. Para mim, é muito difícil fazer isso que eu estou fazendo agora, né? Porque eu quero olhar para a Maine aqui do meu lado, né? E a gente está conversando. Mas, na verdade, a gente se comunica com a câmera. Então, toda vez que você quiser fazer um vídeo, que você quer falar com o aluno, quer seduzi-lo para que ele participe da sua aula, você tem que... Eu aprendi isso com a dona Maine. É aqui que você fala, né, Maine? Então, a gente aprende isso. Eu que aprendi com a Maine. Então, deixa eu falar para vocês o que eu aprendi, né? Então, a gente chega perto da câmera, apesar da gente não estar ali no nosso palco, né? Porque uma professora é um pouco ator, né? E faz a graça ali na sala de aula. A gente tem essa possibilidade de fazer a nossa comunicação também com a câmera. É mais difícil, né, Meine? A gente vai ter que exercitar. Mas é possível, né? A gente vai E aprender. quando você aproxima, né? Eu estou contando um segredo, eu estou falando só para você. Pronto, isso comunica de uma forma fantástica. Quando eu quero falar uma coisa minha, pessoal, para Fernanda, eu chego, Fer, preciso te contar uma coisa, né? E com o aluno é a mesma coisa. Ele se vê como único. Eu tenho uma relação pessoal com este professor. Eu vou ouvir o que ele tem para me dizer. Pronto. Mudou completamente a relação. E agora este guri está ativado para você entregar o seu conteúdo. Se o vídeo for muito longo, ele vai perder a atenção. Isso já está na literatura também. Existem vários trabalhos mostrando quanto tempo a gente consegue segurar a nossa atenção fixa em alguma coisa. E o monitor é muito cansativo, é um estresse exagerado para esse indivíduo ficar ali na frente assistindo. Nós somos professores. Quantas reuniões a gente fez nessa pandemia?
Teve defesa de tese que no meio da defesa nós paramos porque todo mundo queria comer, tomar água, ir ao banheiro. Não tinha jeito. E você está em casa, na sua casa, na frente do computador. Por quê? Porque é cansativo demais. E Agora, tudo está imagina. mais curto, né, Meire? As teses não estão demorando 4, 5 horas. As reuniões não estão demorando 2, 3 horas. Meu Deus, Mesmo assim, é cansativo, mas a gente não está fazendo. As nossas reuniões são mais objetivas. As defesas de tese eu sinto que estão mais objetivas. Por que a gente quer fazer uma aula de 4 horas para o aluno? Torturar ele 4 horas ouvindo a nossa voz? não Né? dá, não dá. A Não gente precisa dá, refletir. Não dá, gente, não não dá. dá. Aí ele não vai aguentar. A gente também não aguentaria. Não. E se eu gravar, vamos supor, a minha aula com a Fernanda é de 1 hora, tá bom. Eu gravo um vídeo de 15, 20 minutos, estourando. E ela grava mais um de 15, 20. Pronto, tá pronto o nosso material de aula. Mas, professora, vocês davam uma aula de 1 hora, agora tem só 30, 40 minutos. Sim, porque nós fomos direto ao assunto, falamos diretamente na sala de aula, como nós dissemos, a gente interage. Você tem uma dúvida? Pode perguntar. Ah, você não entendeu? Eu vou repetir. Isso tudo ele vai fazer digitalmente. Ele para o vídeo e volta. Não entendeu? Volta, repete. Chegou no fim do último vídeo, tem 4 vídeos daquela aula. Ah, isso aqui ela falou no segundo vídeo. Eu vou ouvir de novo porque eu não entendi. Se ele tiver um vídeo cheio de 1 hora, 1 hora e meia, ele vai ter que ficar voltando na timeline e nem sempre ele acha o lugar onde foi falado aquele assunto. Agora, se está tudo partilhado, ele sabe aonde reproduzir. Então, isso é muito Põe bom pelo título lado diferente, né, Mene? Põe título diferente em título cada vídeo, diferente. né? Não pode ser. Instrumentos manuais, instrumentos rotatórios. Estou falando da Índia para a Mene gostar de mim, né? Então, você vai botando os temas, né, os títulos diferentes. Aí eu quero ver mais de instrumento rotatório, eu volto lá, né? Mas se fizer aquele texto, aquele vídeo enorme, aí fica mais difícil. Não pode ser instrumentos 1, instrumentos 2, instrumentos 3. Não, tem que ser como a Fernanda falou. Manuais, rotatórios, reciprocantes. Pronto, ele sabe aonde encontrar informação. Outra coisa, né, Mene, que a gente aprendeu também antes da pandemia, que a gente estava fazendo nossos cursos online, é fazer essas aulas em dupla, né? Os professores que têm me pedido dica de gravar aula, eu tenho falado, se você tiver uma pessoa para bater uma bola sobre o assunto, fica mais gostoso do que a gente falar para a câmera sozinho, né? A gente dando aula, porque a gente gosta de dar aula para alguém, né? A verdade é essa, a gente gosta de falar com alguém. Exatamente. Então, fica mais gostoso. Então, se vocês tiverem um companheiro de disciplina, um pós-graduando que está trabalhando aquele tema, né? Então, olha, fulano, essa aula você dá comigo? E aí vocês batem uma bola, né? Não tem problema o cachorro entrar no meio, né? Porque a gente também tosse, faz barulho, não tem problema. Mas ter essa possibilidade da interação, né? Então, é uma coisa que eu gosto de fazer, assim, aprendi também, a gente aprendeu aí, né, nesses últimos anos, a gente dá risada, no mínimo a gente dá risada, né? Então, é uma possibilidade também, né? Uma dica para os professores que quiserem tentar fazer em dupla, e os que têm me pedido ajuda, e quando eu falo e tentam, puxa, adorei, dei aula com meu aluno, foi super legal, convidei um professor de fora, que fez a aula comigo, e a gente conversou. Então é legal, né? Acho que é um jeito da gente não ficar também falando só a gente com a gente mesmo, né? Não, é terrível separar. Olha, nós temos que planejar as situações corriqueiras da sala de aula. Os alunos tímidos, eles... Gente, isso dá muito sono. Esse menino não vai aguentar. Ele tem um dinamismo na rede que ele assiste o dia inteiro que ele não vai ver na aula. E não faz sentido mais aquela aula para ele. Ele precisa, a aula precisa ter sentido para mim. Então, precisa significar, precisa ter um motivo, precisa ser importante. Batendo papo assim, você está dentro da sala dele. Já que ele está em casa, né? Nós estamos os professores dentro da sala. Quantos alunos eu não dei aula à distância que me mandavam feedback? Professora, eu coloquei você na TV e coloquei a minha família toda sentada no sofá. Falei, mas o que eles vão aproveitar de uma aula de Endo? Ah, não quero saber, eles estão amando, o que a senhora está contando, não sei o quê.
Porque a aula é legal, a aula não pode ser triste, não pode ser chata. Ela já é difícil, porque eu vou ter que prestar atenção, eu não posso perder o que está sendo falado. Então, por que ela não pode ser leve, né? E essa é a nossa pegada. A gente dá aula junto por causa disso. É muito gostoso, o aluno se envolve, ele quer participar, ele quer fazer a monitoria, ele quer vir junto, ele quer ajudar no slide, ele quer ajudar na manutenção do trabalho. É isso que tem que acontecer. Nós estamos lidando com adultos, os nossos alunos não são crianças, são adultos. Eles querem ser tratados como adultos e eles dão feedback, e um feedback sensacional. Então, é a nossa parte também deixar que para ele seja legal, produtivo, tenha significado, seja uma educação significativa, né? A gente tem visto isso, né, Fê? Com certeza. As nossas aulas, elas devem ser divididas em muitos vídeos. Pode ser um monte de vídeo de 10 minutos, mas tem que ser vídeo com, como a Fernanda falou, nome certo, não é 1, 2, 3, 4. É o 1 é o instrumento manual, 2 é instrumento rotatório, 3 é instrumento reciprocante, 4 conceito de Caso preparo. clínico, Oi? né? Os Vai caso clínico, caso né? clínico, vai aumentando. E aí, quando lá pela frente ele está assistindo, ele fala, nossa, ela está falando no conceito do reciprocante, eu vou assistir o vídeo de reciprocante de novo. Pronto, ele vai lá e pega. Para nós também é produtivo, porque você produziu vários vídeos, se muda a informação, a ciência evolui. Mudou, inventaram um novo instrumento e vai mudar o que você falou no vídeo que fala do instrumento manual. O que você faz? Você só reproduz o manual. Você não precisa perder toda a sequência de 2 horas. Você perde 15 minutos, faz de novo, perfeito, você não perdeu o resto, né? Então tem um lado benéfico para ele e um lado bom para a gente também. Precisa ser levado em consideração. Sempre preste atenção de estar tudo no plano de aula, né? No plano de aula, como a gente vem falando desde o começo. Olha, primeiro você percorre esse, depois esse, faça esse exercício, percorra mais esse vídeo, mais aquele texto, faça esse exercício e então mais para frente a gente vai fazer a avaliação. Aí este menino tem tudo nas mãos dele. Os exercícios têm que funcionar de guia de estudo. Se ele tem uma guia segura, ele sabe o que é importante naquilo que você falou. Ele sabe reconhecer. Se ele não percorreu o exercício direito, ele sabe qual vídeo ele tem que assistir de novo. Isso tudo para ele faz uma diferença muito grande quando você trabalha remotamente.